agradecendo a hospitalidade da escola secundária neste auditório, agradecendo na pessoa da diretora, que estaria aqui ao pé de nós e que neste momento não está, mas que, de qualquer modo, foi uma grande parceria que tivemos, esta possibilidade de termos a nossa conferência aqui. Mas, para começar, gostava de principalmente agradecer a presença do Sr. Professor, que se deslocou de propósito, muito amavelmente, do Porto, até aqui, com o apoio da Câmara Municipal de Santiago de Cacém e com o apoio da Junta de Freguesia de Santo André, e por isso conseguimos tê-lo aqui conosco, com muita simpatia, com muita amabilidade, uma pessoa que nós, a maior parte de nós já conhece, médico, neurologista, muitos anos professor catedrático na Faculdade de Medicina, nomeadamente no Hospital São João, reformado, já com 86 anos, mas cheio de dinamismo, continuando ativo, trabalhando, dinâmico e atualmente a colaborar com o Instituto de Bioética, mas uma pessoa que nós conhecemos até da comunicação social, muito ligada às ciências da vida e à defesa da vida. Portanto, eu espero que seja muito do vosso agrado, que aproveitem o máximo, quer alunos, quer professores, quer os nossos associados da Academia Sénior, que aproveitem a presença do Sr. Professor, que possam pôr as questões, como ela aliás gosta, e peço simplesmente que desliguem os vossos telemóveis, que haja o mínimo de ruído, porque não temos microfone e, portanto, é sempre um grande esforço para uma plateia tão grande poder projetar a voz e fazer-se ouvir. Mas o professor diz que não há problema, que ele desloca-se aqui no palco e que, portanto, com certeza que o vamos ouvir. Pronto, que seja de vosso agrado. Muito obrigada por isso. Professora, pela apresentação que fez a este público, quero dizer que como está aqui assim um público quente e como eu não gosto de falar de casaco vestido, vou-me dar licença de tirar o casaco. Está bem? Vou ficar melhor. Queria também associar-me aos agradecimentos feitos à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, e associar, agradecendo principalmente. Chegou a senhora diretora? Chegou, vai ficar sentada. Vai ficar no chão. Pronto. E agradecer também à senhora diretora, mas sobretudo à Academia, que tem asas para voar, felizmente, não é? Se calhar, a certa altura, vamos dizer que além da Academia dos Saberes, também poderia ser a Academia dos Sabores. Mas isso a gente vai trabalhar. Ora bom, como sabem, pelo título que viram, eu atrevi-me a vir aqui tentar defender uma tese completamente absurda. E que é a tese de que as pessoas melhoram, o cérebro humano melhora com a idade. Quando a gente sabe que não. É evidente, até o velhinho anda para aí, não presta para nada, só diz tolices. Eu, por exemplo, 86 anos, só devo dizer tolices, não tive nada que preste. Sou um velho. Portanto, como é que o senhor vem agora atrever-se a dizer que o cérebro humano pode melhorar com a idade? Não quer dizer que melhore sempre, mas que pode melhorar com a idade. Eu vou gastar 40 minutos ou 45, quando eu estiver falando, manda-me calar, vou gastar 45 minutos a tentar demonstrar esta tese, insisto, absurda. Mas ela é demonstrável hoje porque a investigação neurobiológica, a investigação científica sobre o cérebro, que é, como sabem agora, o ano do cérebro este ano, a década do cérebro foi a última década do século passado, e agora descobriram que afinal, neste século também tem de ser, não já uma década, mas o cérebro todo, o século todo, o século XXI, há de ser o século do cérebro. E, portanto, há muita coisa nova. Eu vou dizer-vos algumas das coisas novas, não vou ser pesado com aspectos, digamos, de neurofisiologia ou neuroanatomia, com termos técnicos, vou evitar isso, mas vou fazer um aproveitamento para mim, para eu conseguir demonstrar a minha tese no final, daquilo que rigorosamente, cientificamente está comprovado. E depois vou fazer o aproveitamento desses dados científicos para demonstrar a tal tese indemonstrável. Que é um absurdo. Bem,
Então o que é que nós sabemos hoje sobre... Durante muito tempo não sabíamos nada de cérebro. O cérebro estava metido numa caixa óssea e ninguém lá chegava. Às vezes aparecem para aí assim, umas reproduções de uns crânios encontrados no Peru, nos Incas, tinham um buraco, e dizem, já naquele tempo já se fariam buracos de trépano para ver o cérebro. Era o quê? O que é que um indivíduo aí, digamos, no Neolítico era capaz de ver dentro do cérebro? Nada, coisa nenhuma. Os buracos faziam porque descobriram uma coisa que eles devem ter descoberto naturalmente. É quando a pessoa tinha muitas dores de cabeça, se lhe fizessem um buraco, aliviava. Quando a dor de cabeça era resultado da hipertensão, da tensão dentro do cérebro. Havia um buraquinho e eles ficavam sem dores. As dores resultavam do cérebro querer expandir-se porque está com edema e o osso não é capaz de se distender. Portanto, não se sabia nada de cérebro. Houve um grande sábio espanhol que teve o prémio Nobel, Santiago Cajal, Ramón y Cajal, que descobriu que afinal o cérebro, como os outros órgãos, era feito de células. Parece espantoso, mas no final do século XIX ainda não se sabia se o cérebro era de células ou não era. Aquilo era uma pasta branca, amolecia, desaparecia toda, ali que fazia-se, não sabia o que era. O homem diz, é feito de células como os outros, são muito difíceis de pintar, de decorar, mas eu consegui, com uma técnica fotográfica formidável, utilizando o nitrato de prata e tal, consegui fazer dentro do cérebro aquilo que, dentro das células, dos cortes do tecido cerebral, o mesmo que se fazia na máquina fotográfica antiga. Agora não, agora é tudo virtual. Mas antigamente era de papel. Fazer a prova de papel era com nitrato de prata, metia-se no escuro, depois a luz fazia... Bom, e descobriu que o cérebro tinha, as células tinham essa mesma propriedade e passou a ver. Mas era uma descoberta tão extraordinária que o homem, o Cajal, teve de ir a um congresso, na altura, a Alemanha e a Áustria, os grandes países da ciência, não era ainda os Estados Unidos, teve de levar ao congresso as lâminas, as preparações, o microscópio, para convencer os outros que afinal o cérebro também era feito de células. A partir daqui, o progresso do conhecimento é gigantesco, porque percebemos não só que era feito de células, depois que essas células tinham os prolongamentos, mas tem uma espécie de umas arborescências do corpo da célula, ao contrário das outras células que eram limitadas pela membrana. As outras células são umas esferazinhas, encostam-se, ficam amassadas como as células da pele, mas têm uma membrana, têm um núcleo, citoplasma e uma parede. Aquele parecia que nunca mais acabava, tinha prolongamentos como se fossem uma teia de aranha, tinha ali o centro onde chama aranha e depois havia teias para todos os lados. De facto percebeu-se que a célula era uma célula especial, tinha os prolongamentos e que a forma do órgão se constituir eram os prolongamentos prenderem-se uns aos outros. Portanto, havia os núcleos, o corpo da célula e depois o resto era constituído por filamentos que se intercruzavam e uniam entre si, naquilo que nós chamamos as sinapses. Portanto, as sinapses era o momento, era o sítio onde os pelos, os prolongamentos de uma célula se colavam aos prolongamentos de outra célula. E, portanto, a noção imediata foi que afinal o cérebro trabalha em rede. É uma rede celular. E é esta rede celular que deveria, na altura, que deveria explicar as funções cerebrais. Portanto, é um órgão, ao contrário dos outros órgãos, em que as células estão encostadas, justapostas, fazer a pele, por exemplo. As células têm de estar todas encostadinhas, senão a água entrava e nós morríamos. Felizmente que não somos solúveis em água. Mas se as células não estivessem encostadinhas umas às outras, a água entrava e nós desaparecíamos, como acontece às vezes naquilo que se chama o edema neurótico, os eczemas úmidos da pele. Há doenças da pele em que as células se separam umas das outras e depois o líquido começa a sair e a pessoa exuda líquido. Alergias, crises de alergia cutânea. Mas no caso do cérebro, como está tudo dentro de uma calota óssea, o cérebro tem muita água, 70% do cérebro é água. E depois tem as células flutuam, soltas no meio daquilo com os prolongamentos. É um órgão maravilhoso. Depois percebeu-se outra coisa, não posso já com pormenores, senão não chego ao tema, percebeu outra coisa que é, como é que isto trabalha? Como é que trabalham estas células? Ora bom, trabalham a eletricidade, coisa formidável. As células do cérebro trabalham a eletricidade. E essa eletricidade percorre aqueles filamentos todos, passa de umas células para as outras e ativa eletricamente todo o cérebro. Portanto, o cérebro é um órgão elétrico. Mas, além de elétrico, depois percebeu-se que nessas junções libertavam umas substâncias, já é mais recente, umas substâncias químicas, uma espécie de uns peptídeos, uma espécie de umas proteínas que constituíam a forma como a célula comunicava com a outra. Mandava-lhe uns volts de eletricidade,
pouca, baixa, a voltagem é muito... O cérebro trabalha uma voltagem muito baixa, ninguém apanha um choque se puser a mão no cérebro do outro. Mas trabalha a eletricidade e liberta uma proteína de transmissão que modela e altera o funcionamento da outra célula saudável. Então é o órgão eletroquímico. Então, o cérebro funciona como um órgão eletroquímico em meio líquido. Trabalha em meio líquido. E agora agora é impossível. Então a eletricidade, não há nenhum melhor condutor da eletricidade do que a água. Se o cérebro afinal é água, não pode funcionar a eletricidade. A eletricidade espalhava-se toda dentro do cérebro, acabou. Já nunca mais havia atividade nenhuma. Não, é que esses filamentos das células nervosas, dos neurónios, que é o nome deles, esses filamentos estão isolados por uma bainha de mielina que é como se fosse o caoutchouc do fio, é como se fosse isto, esta parte branca. Aqui também vai correr a eletricidade aqui no meio, é? Eu não apanho choque, nem esta eletricidade se dispersa, porque está protegida por esta bainha. Pois os neurónios têm nos seus prolongamentos uma bainha de mielina que impede que a eletricidade fuja. Portanto, ela vai direitinha e trabalha a unidade de tempo do trabalho cerebral é milésimos de segundo. Portanto, é um órgão elétrico, eletroquímico, que trabalha à velocidade de milésimos de segundo. Eu cheguei aqui, abri os olhos e em milésimos de segundo vi as pessoas que estavam aqui. Em milésimos de segundo. E quando olharam para mim, fecharem os olhos e depois voltarem a abrir, quando abrem, veem-me outra vez. E veem-me em milésimos de segundo. A gente acha que nem é tempo nenhum, é instantâneo. Estamos sempre a ver. Não, apesar de tudo, demora tempo. Ora, é um tempo muito curtinho, muito difícil a gente o pensar. Bom, portanto, já ficamos a saber alguma coisa sobre a estrutura cerebral. Agora, mais recentemente, descobriu-se que era possível captar, já sabia que a eletricidade global do cérebro era possível registá-la no eletroencefalograma. Há um equipamento, põe-se os elétrons aqui em cima da cabeça da pessoa, 30, 40, 50, 60 e tal, e capta-se, de cada um sai uma curvinha de eletricidade. Pode ser horizontal, se não houver eletricidade nenhuma, ou se a pessoa estiver a pensar ou a ativar, dá umas ondinhas, como acontece no eletrocardiograma, também é a eletricidade que o coração liberta quando se contrai. Portanto, sabemos que todo o nosso corpo produz eletricidade, é exterior. Julgava-se que o cérebro não saía eletricidade nenhuma. Mas depois o coração já sabia há muito tempo que saía eletricidade, o eletrocardiograma já era antigo. Mas o eletroencefalograma é uma forma de registrar a atividade elétrica do coração. Porquê? Porque apesar de estar isolado e tal, há uma parte que se dispersa. Portanto, cada vez, eu estou aqui a falar, e se puséssemos aqui um capacete com receptores elétricos, era possível que esta eletricidade que está a sair da minha cabeça por eu estar a falar, e da vossa por me estarem a ouvir, essa eletricidade era registada. Portanto, ficávamos a saber, mas isto era tosco, era o cérebro todo, o cérebro é um órgão muito rico, com muitas áreas, e portanto não se conseguia saber. Sabia-se uma coisa global, tinha-se uma ideia global. Caso se o indivíduo tivesse um ataque de epilepsia e fizéssemos uma ligação no córtex motor, encontrávamos ali quantidades elétricas formidáveis. Além da eletricidade que fazia contrair os músculos todos, havia também um grande desperdício de eletricidade para o exterior, que era captada por eletroencefalograma. É assim que a gente faz. Agora não é preciso, mas é assim que se fazia o diagnóstico do que o indivíduo tinha epilepsia. Porque fora das crises, a área motora estava mais estimulada do que no indivíduo normal. Mas ele não se contraía, não é? Não tinha crises epilépticas. Mas aquela área motora estava mais excitada. Quando excitava um bocadinho mais, nessa altura o indivíduo tinha uma convulsão e caía no chão com convulsões, infelizmente, de vez em quando a gente ainda assiste a isso nas ruas. Bem, agora nós temos um método que é a ressonância magnética nuclear funcional, que permite, sem mexer na pessoa, só com um aparelhozinho, não é muito simples, mas enfim, mas sem incomodar nada, não incomoda nada, não é preciso estar a encher a cabeça de elétricos, tem que ter a cabeça assim num túnelzinho e depois há um campo magnético que é criado à volta da cabeça e depois as alterações da atividade elétrica são transmitidas por esse campo magnético para um equipamento, um aparelho, onde se vê o cérebro, a imagem do cérebro, com as áreas que estão a ser estimuladas de outra cor. Parece assim, a vermelho, a azul. E a gente fica a saber que aquela pessoa que está naquele momento a pensar numa coisa, ou que está a decidir, ou que está a fazer isto, ou que está a fazer movimentos,
tem áreas cerebrais que estão particularmente ativas e que são aquelas que explicam que ela esteja naquele momento a fazer aquela ação, a tomar aquela decisão, a ter aquele comportamento. Portanto, a ressonância magnética nuclear funcional permite-nos hoje saber o que é que áreas cerebrais estão a ser ativadas para o desempenho de qualquer função. E isto, portanto, dá-nos uma base muito boa de conhecimento relativamente ao sistema, à forma como o tecido nervoso funciona. O Damásio, que conhecem com certeza todos, tem os livros sobre o erro de Descartes e o sentimento de si, etc. Do sentimento de si é o melhor, é o que vale a pena ver. O Damásio, o primeiro, o erro de Descartes, não vale a pena, até porque o Descartes não cometeu erro nenhum. Quem cometeu o erro foi o Damásio, que não soube interpretar o Descartes, mas isso é outra conversa. Agora, relativamente agora ao sentimento de si, este é um livro bem feito e vale a pena lê-lo para melhorar. E como é que o Damásio trabalhou? Trabalhou com as lesões. Se o indivíduo tinha uma lesão no cérebro, se o indivíduo tinha um erro, era incapaz de fazer isto ou aquilo, e tinha uma lesão no cérebro numa determinada zona, a conclusão dele é: esta zona é indispensável que esteja a funcionar bem para que a pessoa seja capaz de fazer isto ou aquilo. É fácil, já se tinha uma ideia, quando o indivíduo tinha uma lesão na área motora do lado direito, ficava paralítico do lado esquerdo. E a gente dizia: o córtex motor direito é que faz mexer o braço e a perna esquerda. Se eu tiver um acidente vascular cerebral naquela zona, ele vai ficar impedido de mexer o braço. Portanto, o movimento do braço depende da área motora X. O indivíduo que não fala, que tem afasia, tem uma lesão numa determinada zona cerebral, a área do Broca. Se aquela área estiver lesada, ele não fala, não consegue falar. Portanto, para falar, precisa ter aquela área ativa. Então, aquela área ativa é que explica a fala. Então, isto é o raciocínio de Descartes, que é um pouco a partir da lesão. Não é a demonstração positiva, é a demonstração pela negativa, diríamos assim. Que tem as suas críticas, não vale a pena estarmos agora aqui a polemizar com o Damásio. As novidades, para perceber, digamos assim, muito sucintamente, a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso. Agora, há 3 novidades formidáveis que me interessam para argumentar a minha tese, para argumentar a minha proposta. 3 novidades fundamentais. A primeira novidade é de que, quando nós nascemos, temos muito menos neurônios, mas muito menos, para a metade dos neurônios que vamos ter depois na vida. E é por isso, não sei se já pensaram nisso, mas quem está aqui, que foi o pai ou mãe, viu, quando a criança nasce, a cria humana, quando nasce, não presta rigorosamente para nada. Nunca se viu uma coisa tão manhosa como aquela. Acabou de nascer, está ali deitada, nem faz nada. Não fala, não se levanta, não responde, não sabe fazer nada, não sabe buscar um alimento, não presta. E como é que ela vai morrer? A única possibilidade que a criança humana, a cria humana acabada de nascer tem é morrer. Bom, não morreu, senão não estávamos aqui. Então, porquê é que ela não morre? Porque outro ser humano toma conta dele. O que não acontece nem com as cabras, nem com as porcas, nem com animal nenhum. O animal acaba de nascer e está na vida dele, põe-se em pé em cima das patas e começa a mamar. E anda e se vem no seguro, essa coisa. Até os que saem, já repararam, um ovo está em qualquer sítio. A gente tem lá em casa e depois, se o aquecer, ao fim de uma galinha, ao fim de 3 semanas, não pusemos lá nada dentro. Tem uma casca, tudo está dentro, está tudo lá dentro. Ninguém lá pôs nada. Foi a galinha que se encarregou de fazer aquela coisa. Pôs o ovo cá fora. E depois, para conseguir que aquele ovo não morra, ela põe-se em cima dele. E aquece-o durante 3 semanas. Ou nós metemos hoje numa estufa, podemos dispensar a galinha. Metemos numa estufa. Ao fim daquele tempo, 3 semanas, à volta disso, começa aquilo a partir, aquela casca parte toda e sai lá de dentro um pitinho que abre as asas, põe-se em cima das patinhas, abre o bico, tem tudo a funcionar e se tiver ali alguma coisa começa logo a bicar, a comer, a tratar da vida dele. Não precisa mais da mãe, porque a mãe nem tem parte nenhuma. Onde é que está a mãe? Sabe onde é que está a mãe? A gente pôs aqueles ovos no frigorífico, não. No frigorífico temos de os pôr para não apodrecerem. Mas podemos ter de ir buscar ao frigorífico. Pusemos na estufa, sabe onde é que está a mãe? A mãe não é precisa para nada.
No caso da espécie humana, a mãe é rigorosamente necessária para que a criança possa sobreviver. E porquê é que ela não sobrevive? Porque não tem cérebro. Porque o cérebro dela não está desenvolvido. E é por não ter ainda os neurónios que precisa para poder manifestar-se como um ser humano, que ela não é efetivamente um ser humano, biologicamente falando, digamos assim. De origem tem um genoma humano e, portanto, é um ser humano. É um ser vivo da espécie humana, se tem genoma humano, é um ser vivo da espécie humana, logo terminou a conjugação do espermatozoide com o ovócito. A partir daquele momento está criado um novo ser vivo da espécie humana. Isto não tem dúvidas científicas nenhuma. Agora, este ser vivo só sobrevive se for ajudado. Portanto, nós nascemos já com uma espécie de fragilidade essencial. E o ser humano agora tem fragilidade essencial ao longo de toda a sua vida. Somos extremamente frágeis. Qualquer coisa nos mata ou nos destrói. A natureza mata-nos com a maior facilidade. Um tremor de terra mata 15.000 pessoas. Um tsunami mata não sei quantas, 150.000. Portanto, a natureza, nós, sobrevivendo na natureza, é uma guerra, uma luta constante de todos os instantes. Quem é que nos garante a sobrevivência? O cérebro. Não são as pernas, nem os braços, nem o estômago, nem o rim. Quem garante a sobrevivência dos seres humanos depois do nascimento é do cérebro. Como é que ela é garantida? Criando neurónios novos. Continuando a fazer neurónios. Enriquecendo o cérebro com neurónios. Temos muito mais neurónios do que o primata, o macaco que nos está mais próximo. Muito mais do que o elefante, apesar daquele corpo enorme, o cérebrozinho dele mais longe. Portanto, nós seres humanos, temos os cérebros mais perfeitos. E é por termos estes cérebros perfeitos que a natureza, entre aspas, confiou que podíamos nascer prematuros. Aos 9 meses nós somos prematuros, pré-maduros, nós estamos ainda amadurecidos. Mas a natureza disse, não há problema, porque a mãe tem um cérebro que lhe vai permitir garantir a sobrevivência do filho. Portanto, é o cérebro da mãe que está preparado para permitir que os filhos que nascem pré-maturos possam amadurecer e chegar a poder garantir a sua sobrevivência por os próximos. Que demora 2, 4 anos. Antes de 4 anos, facilmente, a criança não tem quem a apoie mal. Aos 2 anos, saiu de casa, espera-se ao fim de algum tempo, está morta, aparece morta no sítio qualquer. Não é? Não sabem, infelizmente, uma vez ou outra, isto tem acontecido. Portanto, primeiro ponto importantíssimo é que, depois de nascermos, tanto durante a vida intrauterina, mas depois de nascermos, continuamos a fazer neurónios novos. Ou seja, o cérebro tem células estaminais, células não diferenciadas, que vão produzir neurónios. Primeiro ponto. O segundo ponto, agora muito importante também, é que a produção destes novos neurónios depende do estímulo, ou da estimulação, do meio exterior. Então os seres humanos estão no mundo, são partes do mundo. O mundo entra dentro de nós pelos órgãos dos sentidos, pelos ouvidos, pela boca, pelo tato, pelo nariz, pelos olhos, principalmente pelos olhos. O ser humano é principalmente um visual, muito mais do que alguns outros animais que até quase nem têm olhos e governam a vida deles pelos outros sentidos. Nós precisamos de olhar, precisamos de ver. E é esta entrada do mundo através dos nossos órgãos sentidos que faz com que a área visual do meu cérebro, córtex occipital e periécolo temporal, se desenvolva um aumento do número de neurónios. Se eu não abrir os olhos, se eu for cego de nascença, não abrir os olhos, não tiver a possibilidade de ver, as zonas cerebrais responsáveis pela formação da imagem visual não se desenvolvem. Se por hipótese, ao fim de 9 anos, for possível que esta criança que é cega consiga ver, por exemplo, era cega não por uma questão da retina, mas por uma questão da parte da frente, digamos, do cristalino ou da córnea, se for possível fazer uma cirurgia, pôr uma córnea nova, pôr um cristalino, e esta criança com 8 anos começar a ver, ela nunca mais vai ver como veem as outras pessoas. Vai ter uma visão muito limitada. Vai ter muita dificuldade, por exemplo, em perceber a perspectiva, perceber a profundidade, fazer a medição da ocupação do espaço pelos objetos, ver a imagem, mas é capaz de não ser capaz, não conseguir localizar, diferenciar, perde muitas das capacidades de ver. Ver é um fenómeno extraordinariamente complexo.
A gente julga que abre os olhos e vê, pronto, já vê. Nada, ver é a coisa mais difícil que há. Fernando Pessoa falava da pavorosa ciência de ver. Tem um poema qualquer, realmente é uma pavorosa ciência. Imaginem o que a gente vê quando vê. Além de vermos a pessoa, por exemplo, se for o caso de uma pessoa, aqui esta sala toda, além de ver, eu estou a avaliar aquilo que vejo. Avaliar em muitos sentidos, mas essencialmente no sentido estético. Por exemplo, eu olho para isto e acho que é bonito. Ver tanta gente aqui a ouvir este velhote a falar e tal, é uma coisa bonita, para mim eu fico contente. Fiz uma avaliação do que vi. E, portanto, não me limitei a ver aquela pessoa com aquela fátula, com aquele casaco assim escuro, preto, não limitei a isso, limitei-me imediatamente a fazer uma avaliação estética, bonito, está tudo bem, gosto, sim senhor. E depois fazer uma avaliação de outro nível. Será que isto é perigoso para mim? Ou é agradável? Não, nenhuma destas pessoas me vai dar uma facada nem um tiro. Portanto, eu fico contente. Faço uma avaliação moral ou ética positiva. Não, aqui é seguro. Aqui não preciso fugir desta escola. Tenho uma diretora formidável. Isto já agora é o terceiro nível de avaliação, que é a avaliação racional. Então, quando eu estou a ver, não estou simplesmente a representar o mundo por uma imagem. Estou a trabalhar sobre essa imagem, fazendo uma avaliação estética, ética e racional. E esta avaliação é feita por áreas cerebrais diferentes. Não é feita no mesmo sítio do cérebro. Também é muito rápida. A avaliação estética também é no instante. A gente olha e diz logo se é bonito ou feio. Imediatamente. Viu uma árvore, viu uma pessoa, viu uma planta, viu um automóvel, viu um mosquito e faz logo um juízo imediatamente. E se vir um mosquito, além de achar que ele é feio, acha que não presta, vai picá-lo para passar numa doença. Portanto, tudo isto depois... Isto é a nossa vida. Nós estamos metidos no mundo. E é o facto de vivermos que estimula a criação de novos neurônios. Portanto, há uma criação básica para que o cérebro se constitua. Como digo, a partir do nascimento, são milhões, dezenas de milhares de milhões de neurônios que são criados, até aos 6 ou 8 anos, depois está o cérebro constituído, e agora ele vai ter mais áreas, mais neurônios nas áreas que forem mais estimuladas. Aquilo que for estimulado vai ter neurônios bons. Eu dou-lhes um exemplo rapidamente. O Yehudi Menuhin, que foi o melhor violinista do mundo enquanto foi vivo, ensinava depois, na parte final, já não estava com professor para fazer concertos aqui ou lá, era professor de violino. Só aceitava alunos que tivessem 6 anos de idade. Se tivessem 8, já não os queria. E depois perguntaram-lhe porquê. Eu não sabia neurobiologia nenhuma naquela altura, não é? Mas sabia empiricamente que era assim. A criança, se começa a aprender violino aos 8, 9, 10, 12 anos, vai ser um bom violinista. Mas nunca vai ser, diz o Menuhin, o melhor violinista do mundo. E eu só quero preparar o melhor violinista do mundo para me suceder. Hoje estou eu, e agora quero outro que venha a seguir. Se também como o melhor. Mas para isso eu tenho de começar a ensiná-lo quando eu tiver 5 ou 6 anos. Porquê? Porque é quando o cérebro tem maior plasticidade. E esta plasticidade é definida pelo número de neurónios novos e pelo número de redes de conexão e de sinapses novas. O que é que tem de fazer o cérebro do indivíduo para que seja um bom violinista? O melhor violinista do mundo. O que é que nós, para ser violinista em geral, o que é que o cérebro tem de desenvolver? Que capacidade tem de desenvolver? Vamos pensar um bocadinho sobre que capacidade tem de desenvolver um jovem para ser violinista. Tem de desenvolver a capacidade de articular, ligar neurologicamente a memória do som, com as suas características, altura, timbre, etc. A memória da distância, do tempo que demora entre esse som e o som que vem a seguir, e depois conhecer o som que vem a seguir. Ele pega no violino e vai ter de reproduzir aquilo que tem memorizado. Portanto, ele ouviu, o professor tocou o ré e tal da corda, na primeira ou na segunda corda, e diz, olha, agora tu pegas no violino e vais fazer a mesma coisa. Ele primeiro tem de memorizar o som, com todas as características do som, intensidade, altura, timbre e tal, tudo aquilo que uma corda de violino é capaz de dar. E depois ele pega no violino e não produz nada. O professor diz, não é nada disso. Torna a ouvir o som. Quando o tiver bem memorizado, ele desenvolve a articulação oto, que é ouvir, motora, porque a produção do som é uma atividade motora, da mão esquerda e da mão direita, com o violino, é o arco e as cordas. Portanto, chama a atividade motora. Tocar violino é uma atividade motora, como guiar um automóvel. Então, o indivíduo tem de ser capaz de articular a memória do som
com o som que ele vai produzir, que ele está também